E o método? Qual o método que eu utilizei? Eu utilizei um método que eu peguei para avaliação de projetos de sustentabilidade. Eu considerava 4 aspectos que eu acho que são os mais importantes e que eu vivi na prática olhando isso. O ambiental, que a gente já olha, mas quais outros indicadores cabem dentro desse escopo ambiental? O econômico, para além do PIB, PIB per capita, rebanho bovino, o que a gente está olhando como fator influenciador de dinâmica nos territórios? Social, como é que que tipo de grupo vulnerável é impactado pelas mudanças do território em relação ao desmatamento? E o institucional, esse eu considero assim o de maior importância, porque é nele que está a governança. Você ter instituições fortes é importante para você ter uma governança forte. Não dá para imaginar um conselho que só representa uma parte de interessados do município. A gente sempre fala da Câmara dos Deputados, que não representa todos os grupos, ficam pessoas de fora, não são representados, e com isso são passadas leis que atendem alguns interesses. A gente ouve isso o tempo todo. A mesma coisa se repete nos municípios, nos conselhos, em todos os fóruns em que não há uma participação ampla de todo mundo. Isso compromete essa, essa governança e a forma de cuidar do meio ambiente de uma forma eficaz. Então, e aí aqui entra também o porquê que você deve se aplicar e se aproximar desses fóruns para levar uma discussão mais qualificada. Eu não imagino que você vai chegar lá brigando com relatórios, com folhas, dizendo está aqui a verdade você será mostrada, né, um tom bíblico. Eu não imagino um negócio desse. Eu imagino que você vai trazer levar a sua participação e trazer dados que possam ser debatidos, que possam influenciar de alguma forma, e eu acredito muito no diálogo para que isso seja alterado. Se os profissionais ambientais ou profissionais de outras áreas não se envolvem nisso, certamente as decisões que são de conselhos ambientais vão ficar em mãos de setores que têm interesse naquele local. E isso pode pode mudar as legislações locais e impactar, trazer ainda mais vulnerabilidade para diversos segmentos de população. Bem, como é que eu comecei essa história? Né? Já vinha como superintendente, tinha lá um período de campo de fiscalização, eu estava vendo que aquilo não funcionava direito, não dava para amarrar um fiscal no pé de cada árvore, eu já falei isso aqui. Mas eu via que tinha que ter alguma outra coisa para analisar. Então, ao longo do tempo, pensando muito, matutando muito, eu cheguei a algumas coisas que eu gostaria de pesquisar. Qual é a influência desses indicadores na tomada de decisão? E eu peguei alguns ambientais, que são esses que estão aqui. Desmatamento, área, floresta, degradação, incremento anual, terra indígena. E antes de eu continuar, eu quero dizer aqui, ó, quando eu apontei degradação como um elemento a ser analisado, não existia no decreto 11.689 de 2023, porque ele foi colocado depois que essa pesquisa estava em andamento e não existia como critério. Então, antes mesmo de ser colocado o critério na legislação como obrigatório para analisar a classificação de municípios, eu já havia proposto no meu projeto de pesquisa, já estava desenvolvendo isso e reforço a necessidade disso ser dinâmico. Não estou chamando para mim essa inovação, essa ideia, porque tem várias pessoas pensando nisso. Mas a necessidade de a gente atualizar essa lista, ela é muito real, porque ela precisa ser dinâmica, ela não pode ser estática, ela não pode depender de uma decisão de um ministro de Estado dizer se aquele município é ou não prioritário. Ele precisa ser prioritário para cada um que está vivendo ali, para cada um que está trabalhando naquela localidade, como conservação, como forma de uso e garantia de futuro econômico. Vou voltar aqui. Ainda, o percentual desmatado do município, o percentual remanescente de floresta, que eu já mencionei aqui também, sobre da história do 1%, e o percentual de incremento da floresta que é calculado, além dos focos de calor, né, com algumas bases de dados de pesquisa. Essa era a meu principal ponto de partida. Depois eu fui para dados econômicos, que a gente está sempre falando de PIB, PIB per capita, PIB municipal. Aí eu comecei a separar isso, o valor adicionado bruto agropecuária, rebanho bovino, o valor da indústria, o valor dos serviços e a área plantada destinada à colheita. Também quanto foi repassado do Fundo Amazônia, era a minha ideia inicial de pesquisar, como que era o comércio de madeira nesses municípios, porque eu estava falando de municípios amazônicos. Ainda assim, o painel que eu utilizo como base, que é o do IBAMA, vou deixar escrito na descrição aqui em algum local,
ele é disponível, você pode verificar quanto tem de área de comércio de madeira por espécie, por tipo de madeira, quanto que movimenta de recurso em cada um dos municípios. Você pode fazer um filtro, é muito legal esse painel, vale a pena você pegar e dar uma mexida, porque dali você pode tirar muitos bons insights do seu trabalho. E, obviamente, o ICMS ecológico, que é um instrumento, uma política de repasse que os estados fazem, na sua maioria, para incentivar que haja uma conservação de áreas nos municípios. A minha pergunta foi, isso está funcionando direito? Vamos olhar. E aí o que eu considero principal, que eu já comentei com vocês, que é o institucional. Como que os conselhos municipais de meio ambiente, como os sindicatos produtores rurais e como que os pactos ou termos de compromisso funcionam para a redução do desmatamento e para qualquer outro tipo de seara ambiental. E por que eu estou falando isso? Por que eu escolhi esses três? Isso vem da minha vivência, de saber que o Ministério Público fez pacto com os municípios, e mesmo que o Ministério Público não tenha entrado, algumas instituições buscaram fazer acordos entre os setores e orquestraram isso politicamente para que se buscasse uma solução para os municípios que estavam em estado crítico. Os sindicatos produtores rurais aparecem em vários estudos mostrando como principais. As elites rurais, elas são responsáveis por dar o tom de como é que o impacto ambiental vai acontecer naquele município. A gente está vendo mudanças de legislação todos os dias com base nesses interesses. Eles são capazes de influenciar, inclusive quando o crédito não chega até eles é que puxam essa mudança. Isso está na literatura, não sou eu que estou dizendo. Eu só comprovei isso, eu vivi isso na prática. Mas há estudos que comprovam, inclusive enquanto eu estava sendo superintendente, o entrevistado e os estudos comprovaram que os sindicatos produtores rurais é uma das instituições que é muito importante na governança ambiental de cada um dos municípios. E o Conselho Municipal de Meio Ambiente, eu não preciso nem falar, porque ele por si só, ele é uma ferramenta de fundamental importância nesse aspecto. E o social, eu peguei basicamente, aqui não vou ler todos, mas peguei basicamente os que são considerados grupos populacionais tradicionais específicos, que são cadastrados no CAD único. É uma série de dados social incrível, tem muita informação, não sei se alguém já usou, se inclusive se já usou, comenta aqui qual foi o uso que você fez dessa ferramenta, porque ela traz dados assim, eu sou da área ambiental, eu não consigo, nunca tinha olhado para um aspecto social com base em dados. É claro que essa pesquisa não me aprofundei em estatística de correlação e tudo mais, eu só dei um en passant, né, de ver como é que como é que isso se comportou ao longo do tempo, com base nos desmatamentos aumentando ou diminuindo, e a gente vai ver lá na frente qual é a influência disso ou não, a não influência, mas olhar para esse dado social, ele pode trazer um outro insight. Quando você projeta tudo, todos esses 4 escopos, e você traz um recorte, e cada hora que você monta um painel, você olha, você interpreta de um modo totalmente diferente. E outras pessoas podem trazer outras interpretações e ter conclusões diferentes sobre como que aquilo pode ser, qual a solução que aquilo pode ser é, pensada ou implementada para reduzir os impactos ambientais da produtividade, da produção e as sociais e etc. Você faz a sua cabeça dá aquele, sabe? Você, você passa a pensar fora da caixa. Não dá para olhar para um dado só, não dá para olhar só para cada caixinha, para cada processo. Você precisa olhar para o todo. E essa é a principal discussão que eu quero que vocês pensem aqui.